Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui mais uma vez dando continuação na leitura da mensagem cujo título é A Revelação de Jesus Cristo. Este vídeo é a parte 4. Pessoal, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia aqui no Novo Testamento, no livro de Atos. Eu vou ler Atos 20, capítulo 20, verso 28. Que fala, pessoal, que nós fomos comprados pelo sangue de Deus. Deus derramou seu próprio sangue para salvar os seus filhos, pessoal. Olha aqui, observe. Atos 20, 28. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí e acompanhar, é importante, muito importante. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. Graças a Deus. Amém. Pessoal, agora eu vou dar continuação aqui na mensagem Revelação de Jesus Cristo. Vou ler aqui umas 2 páginas mais dessa mensagem. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18. Diz Maria: achou-se ter concebido do Espírito Santo, mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo. Como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são, ou então Jesus teve 2 pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não 2. Isso constitui um Deus. Vejam aí, pessoal, tá vendo aí? Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as 3. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 DC, depois de Cristo. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3 e fizeram dos santos intercessores, como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado e dar-se conta de que desde então as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, que quer dizer que ele é o A até o Z, até Z. Ou o tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Um Deus. 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Viu aí, pessoal? Isso é para crer que Deus é um Deus, uma pessoa. Isso aí tem que ter uma revelação. Se não tiver revelação, as pessoas sempre vão achar que Deus é duas pessoas, ou dois deuses, ou três, ou quatro. Eles não vê, se Deus não revelar, se eles não tiver revelação, eles não podem ver Deus como uma pessoa. Ou seja, eles não podem ver que a pessoa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele era o mesmo Deus. Isso não faz dele um outro Deus, ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu a si mesmo. Conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No tempo, ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia, ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. Ah, isso é verdade. Grande é o teu nome, Senhor. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério sim, mas verdade real não pode ser mais... Não pode... mistério sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era três pessoas então, ele não pode ser três agora, um Deus. E este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27, 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então, Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco. E ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era, antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade... Lucas 11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus.
assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci, o irmão Brana fala assim, o profeta fala assim, eu nasci um Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome. Pois esse é o nome, não um título. É o nome desses desses títulos. Exatamente como você toma um bebê recém-nascido que é um filho e lhe põe nome. Bebê é o que ele é. Filho é o que é. Filho é o título. Então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho eterno? De um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus. O tabernáculo disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça, nossa e nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso porque ele tem 3 ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, e retornando à terra ele é Rei dos Reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão, um que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o Rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo? Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Note estes fatos acerca disso. Não. Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Página 10. Graça te dou, Pai. Santo é o teu nome. Amém, Jesus. É isso aí, pessoal. Deus sempre envia um profeta para nos advertir. E nesse tempo nós estamos vivendo o tempo do fim, na última era da igreja, a era de Laodiceia. E nesta última era Deus enviou um profeta com uma mensagem restauradora. E
ele veio advertir o povo. Tirar o povo não só do mundanismo, não só do mundo, pessoas que não são crentes, mas mostrar para muitas pessoas dentro das igrejas que as pessoas estão enganadas. Estão enganadas com ensinamentos errados. Por isso, pessoal, Deus é maravilhoso. Deus não chama o homem ao julgamento sem primeiro o advertir. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.